Fala galera do agro, eu sou o Guataíde e estamos começando o segundo episódio do Conexão Conceito, esse programa que promove debates, discussões e trocas de experiências relevantes aí sobre o agro brasileiro. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa duas feras da tecnologia de aplicação, o Renan e o Thiago. Sem delongas então, já quero conhecer um pouco da trajetória deles, vou apresentá-los. Ô Renan, diga lá qual é a sua trajetória, explica um pouquinho para a gente do seu currículo, seja bem-vindo ao Conexão Conceito. Muito obrigado, Hugo. Meu nome é Renan Pushikevich, sou especialista em tecnologia de aplicação e mentor de agrônomos. Trabalho com tecnologia de aplicação há mais ou menos 8 anos. Comecei trabalhando em empresas como assistente, fazendo regulagem, pulverizador, acompanhamento de aplicação, fazendo verificação da taxa de aplicação, escolha de pontas, enfim, um trabalho bem completo relacionado à pulverização. Trabalhei também como representante na área comercial das empresas, trabalhando com nutrição e adjuvantes. E antes de eu abrir a minha consultoria, eu trabalhei em uma empresa como DM Tecnologia de Aplicação, a qual eu fazia muitos treinamentos. E hoje eu tenho a RA Consultoria, que provém do @Renan Agrônomo no Instagram, onde eu faço treinamentos, palestras, faço treinamento para a equipe comercial, para produtores, enfim. E também tem um programa de desenvolvimento para agrônomos que querem se tornar especialistas em tecnologia de aplicação, que é a minha mentoria. Para mim é uma satisfação bem grande estar aqui, podendo compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu tenho nesses últimos anos, de regiões que eu viajo, Brasil, Paraguai, enfim. E para mim é uma alegria enorme estar aqui junto com vocês. Renan, não tenha dúvida, temos muitos assuntos a serem debatidos aqui para a gente levar para a nossa audiência. E agora eu quero receber e abrir para que ele possa se apresentar o Thiago Clemente. Thiago, seja bem-vindo a esse segundo episódio aqui do Conexão Conceito. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Meu nome é Thiago Clemente, sou especialista em tecnologia de aplicação, atuo há 12 anos já no segmento. E em 2020 eu recebi a missão na Conceito Agrícola de criar uma solução que trouxesse uma melhor eficiência nas aplicações. E aí criamos uma solução escudo, uma solução que vem para agregar a parte de inteligência de aplicação, onde a gente vai tomar decisões para potencializar as aplicações dos clientes da Conceito Agrícola. Então tá dado aí as credenciais então dos nossos convidados. O nosso tema de hoje ele é muito importante, gente. Vamos falar sobre a ciência da gota. Quando a pulverização errada, ela pode ser a gota d'água no bolso do produtor rural. Vamos nivelando então o conhecimento aqui da nossa audiência, vamos começar entendendo então na prática o que é essa ciência da gota, hein, Renan? Quando se fala de tecnologia de aplicação, não é um tema único, sozinho. Existem vários fatores que interferem. Quando se falava de tecnologia de aplicação, bem no passado, eu pensava em adjuvantes, produtos que reduzem deriva ou reduzem a espuma. Mas hoje, com a dificuldade de aplicações de vários produtos em misturas, várias adversidades ambientais, a ciência da gota vem para nos dar um foco especial em questão de evaporação. Por que a evaporação é importante? Dependendo do tamanho de gota que é formada, ela vai ter um tempo de vida útil, de onde ela sai até chegar no alvo. Se for uma gota muito pequena, ela acaba evaporando antes de chegar até o alvo. E se ela tiver algum tamanho suficiente e tiver um produto, um adjuvante junto que faça uma proteção dessa gota, ela vai ter uma maior longevidade para poder, de onde ela sair e chegar até o alvo. Outra coisa importante em relação à gota é em relação à mistura de produtos. Hoje, uma das principais dificuldades é a mistura de produtos. E quando você fala de gota, imagine, você vai colocar 8, 10, 14 produtos na mistura em tanque. Essa gota, por mais pequena que ela seja, 200 micra, 250 micra, ela vai ter que ter um percentual de cada produto. Por isso que a gota também está relacionada à homogeneidade de calda. Outra coisa importante em relação à gota é a ponta de pulverização. A escolha correta de ponta de pulverização vai definir o sucesso ou não sucesso da tua aplicação. Você pode ter a melhor máquina, a máquina mais moderna no mercado, mas se ela não tiver com uma boa ponta posicionada, você vai perder em qualidade. E um produtor, às vezes, com uma máquina, um Columbia Cross mais antigo, pode ter uma aplicação melhor do que um produtor hoje com M4030, um Jacto 4530 mais top de linha, por exemplo. Legal. Ô Thiago, fala pra gente um pouquinho, quando a pulverização ela é mal executada, quais são os impactos imediatos ali que pode acontecer no bolso do produtor? Então, a gente hoje mensura essa parte da seguinte maneira.
Existem dois tipos de perca. A primeira dela é a perca direta, é aquela perca que o produtor está na aplicação ali, ele está vendo aquela gota evaporando muitas vezes. Então, é aquela que a gente vê que o produtor vê perdeu o dinheiro no bolso diretamente. Só que isso aí também vai estar interferindo indiretamente na eficiência de controle. Muitas vezes você está aplicando uma dose, um exemplo, de 1 litro de um produto. 50% desse ativo evaporou. Então, essa subdose que vai chegar no alvo não vai conseguir controlar a praga ou a doença que está ocorrendo ali. Então, de maneira indiretamente, é outra perda que a gente vê. O Renan, no seu dia a dia, né, visitando o produtor rural, junto às propriedades rurais, quais erros você verifica que acontecem com maior frequência e por que esses erros ainda acontecem? Nesse amplo leque de problemas que acontecem na pulverização, se fosse para escolher um problema principal, seria a mistura em tanque, a má homogeneização dos produtos. Por quê? Porque cada produto vai ter uma base diferente, base água, base óleo, vai ter uma formulação diferente. Por exemplo, produto que é em pó, ele pode ser solúvel ou pode ser insolúvel. Ele pode estar em WG ou WP. Pode ser um EC, base oleosa, mas pode também uma suspensão concentrada que é insolúvel, porém tem micropartícula. Então são diferentes as interações. Quando você pensa na mistura de produtos, a interação entre eles vai ser diferente. Por isso que é muito importante o produtor conhecer sobre o que está misturando, usar produto de confiança, usar produto original, evitar usar produto genérico, porque vai mudar muito a formulação do produto genérico para o original, por exemplo. Qual que é a diferença do genérico para o original? Você pega um produto original hoje, ele vai ter no rótulo do produto vai ter o nome da empresa, o nome do produto, a composição e os outros ingredientes ou inertes. No genérico, vai ter a mesma sequência, porém o que vai mudar? É os inertes. Por que ele é mais barato muitas vezes? Porque perde em qualidade nessa questão dos inertes. O produto tem... O que é a função do inerte? Melhorar a estabilidade do produto, melhorar o tempo de prateleira, que ele dura de um ano para o outro, sem degradar a molécula, que ele vai ser mais fácil de diluir, tem agente solvente, emulsificante também dentro dos outros ingredientes, e por isso que a qualidade do produto vai interferir também nessa questão da mistura. E puxando já, que eu falei no início, em relação à ciência da gota, cada gota, por mais pequena, ela vai ter que ter um percentual de cada produto. Certo. Por isso que usar um bom adjuvante, um bom emulsificante, ele vai auxiliar nessa mistura. E não somente isso. Ter ferramenta para trabalhar, pré-misturador, calda pronta. Uma coisa que é muito importante que o pessoal às vezes acaba não comentando é em relação à qualidade de água. Como que a água tem que ser para ter uma boa aplicação? Primeiro passo, a água tem que ser limpa, transparente, livre de argila, matéria orgânica, porque quando você tem argila, matéria orgânica, ela se absorve a molécula do produto e reduz a eficiência. E tem outro detalhe que o pessoal não tem atenção. Talvez seja porque não é um problema muito sério no Brasil, mas tem regiões com problemas, que é o quê? A dureza da água. O que é uma água dura? É água que tem alta concentração de cálcio e magnésio, que são carga positiva, que se liga à molécula do produto e reduz a eficiência. Aí o agrônomo recomenda o melhor produto, coloca numa água que tem alta dureza, para ter certa eficiência, aplica e não funciona. Aí vai culpar quem? O agrônomo que recomendou o produto, mas às vezes não é o agrônomo, não é o produto, é a água que está interferindo na aplicação. E isso aqui não se verifica somente com o pH. O pessoal fala, o que tem que cuidar da água? A primeira coisa que levanta a mão é o pH, mas o pH tem que também estar verificado junto com a dureza, são coisas distintas. Você pode ter um pH, por exemplo, próximo de neutro e ter praticamente zero de dureza, mas também pode ter um pH próximo do neutro, mas ter uma dureza. O ideal para a nossa aplicação é zerar a dureza para ter uma melhor água para misturar o produto, usar um bom adjuvante para misturar esse produto também e escolher a formulação e o produto que tenha melhor mistura entre eles, melhor, vamos dizer assim, homogeneização entre eles. Pode aplicar 10, 12 produtos, mas desde que tenha uma boa interação. Por isso que eu sempre recomendo também, toda aplicação, indiferente de quando acontecer, fazer o teste da jarra, o teste de garrafa.
Maravilha. Ô, Renan, Tiago, o Renan está trazendo um aspecto que é importante, que pode influenciar, como ele mesmo disse, né, nessa qualidade da aplicação, mas fatores como o vento, a temperatura e a umidade também podem influenciar ali na ciência da gota e na eficiência do produto? Isso, a gente vê que os fatores ambientais interferem bastante hoje nessa parte de eficiência da aplicação, principalmente pensando ali no momento favorável, né? Então, a planta tem momentos que não está receptível à aplicação de produtos e muitas vezes você está tentando fazer aquele posicionamento, né? Então, a gente recomenda fazer as aplicações ali com a umidade no mínimo de 30, né? Pensando nisso aí, num ambiente favorável. Vento hoje, a gente trabalha com especificações, trabalhar ali entre 3 a 12 km por hora de vento, né? Porque pensando assim, o vento também é importante, você ter um pouco de vento pensando em atingimento de terços inferiores da cultura. Perfeito, Tiago. O Renan, o que torna uma aplicação, dentro das suas análises, dentro do seu ponto de vista, né, uma aplicação bem feita? Quais elementos eles precisam estar alinhados? O bico, a pressão, a altura, a velocidade? Conta pra gente. Essa pergunta é muito importante porque, para quem está assistindo, pode melhorar muito a aplicação aplicando um conceito sobre 3 pilares. Uhum. O primeiro pilar em relação à tecnologia de aplicação é o produto. Como falamos, um bom produto, uma fabricação adequada, uma formulação boa, não ter, por exemplo, um produto genérico na mistura, ou a escolha de um produto genérico. Você escolhendo o produto original, você vai ter uma melhor eficiência. Primeiro pilar, escolha correta do produto. Essa é a responsabilidade do agrônomo. Por isso que o agrônomo tem o dever, o recomendante no caso, né? Tem o dever de escolher o melhor produto que tenha facilidade de mistura, que vai te entregar um resultado agronômico e que seja de fácil mistura, como eu comentei. O segundo pilar seria em relação ao equipamento. O que tem que ter um equipamento em relação para ter qualidade de pulverização? Primeira coisa, um operador treinado. Quando se fala de equipamento, não é só a parte física, mas também quem está envolvido no processo. Então, o operador tem que estar capacitado, ciente do que está acontecendo. Eu sempre comento, o aplicador, ele não é um guia do equipamento, não é só dirigir a máquina, ele tem que saber operar e realmente entender todo o processo. Então, vai ter que saber em relação à altura de barra, saber em relação à velocidade, os limites de velocidade que ele pode trabalhar. Por exemplo, recomendou uma ponte de pulverização para trabalhar com 12 km por hora, com a pressão de 3 bar. Ele tem que entender que ele vai ter que ir no máximo ali a 14 por hora, uns 4 bar de pressão, e jamais ultrapassar isso, porque quanto maior a velocidade, maior a pressão do equipamento, maior a fragmentação de gota e, consequentemente, potencializa uma deriva, uma perda por evaporação mais acelerada. Então, produto, equipamento. O equipamento também tem a questão da regulagem, calibração, a escolha da ponta, a uniformidade do sistema de filtragem, a uniformidade da barra da pulverização, da vazão individual de cada ponto de pulverização. Isso vai interferir no equipamento. E por terceiro, o momento da aplicação. Você acertar o teu alvo quando ele está exposto. Por exemplo, você está aplicando um fungicida, uma soja no reprodutivo, quando a rua já está fechada. Quantos % de gota chega no bacheiro? Na melhor condição, 10% com gota fina. Então, o momento de acertar o bacheiro não vai ser quando a soja está fechada. É nas primeiras aplicações. E respeitar o momento da aplicação é o intervalo entre uma aplicação e outra. Evitar de atrasar. Porque a cada 3, 5 dias que você atrasa uma aplicação, vai ter um novo trifólio sombreando aquele trifólio do terço inferior. Por isso que o momento é importante, e não somente o momento em relação ao estágio da cultura, mas também em relação ao alvo que você vai aplicar. Se o teu alvo vai estar exposto ou não, principalmente ao hábito de inseto. Vamos pensar o seguinte, por que no algodão, por exemplo, se aplica de dia com umidade mais baixa? Teoricamente não poderia aplicar, porque vai ter muita evaporação. Mas é o momento em que o teu alvo, o bicudo do algodoeiro, vai estar, por exemplo, exposto. Você consegue acertar ele. Não adianta eu aplicar de noite, porque ele vai estar escondido. Então, é o momento da aplicação. Em relação ao herbicida também. A planta daninha, já no início do desenvolvimento, é mais fácil você controlar depois que ela está grande. Ou ter outras plantas daninhas sombreando aquelas menores. Então, o momento, o equipamento e o produto
são fatores que vão definir o sucesso da aplicação. Eu acredito que não poderia ter um nome para esse episódio do programa como ciência da gota, porque são várias variáveis que estão envolvidas ali, né? A escolha do produto, o momento adequado, o ajuste do equipamento, né? Ô, Tiago, eu quero que você comente um pouco sobre essa solução escudo da Conceito Agrícola, né? Por que ela é tão importante e como que ela atua para corrigir esses erros que a gente está comentando aqui? Até assim, Hugo, até o que o Renan falou, que eu acho bastante interessante, na safra 24, 25, a gente calibrou 222 máquinas na região. E uma coisa que ele falou que eu acho interessante muito é capacitar o operador. Hoje a gente tem uma variabilidade muito grande de operadores no campo. Então, tem aqueles que a gente vai lá e explica para ele, ó, você tem que andar a 12 km por hora. E acaba que, quando a gente vai ver, na realidade, ele está andando a 20, 25. Então, isso aí é uma das coisas que mais interfere na qualidade da aplicação hoje, né? O operador também tem que saber os limites dele, ó, eu posso aplicar até X por hora de vento no ambiente. Então isso aí a gente vê que ajuda bastante quando o operador tá ciente disso aí. E sobre o trabalho da solução escudo, hoje a gente faz um trabalho na região que começa assim, a gente vai na propriedade, visita a propriedade e toma as decisões sobre como que vai ser as taxas de aplicação, as velocidades da propriedade, né? A partir daí, a gente posiciona para ele até 2 jogos de ponta, né? Capacita a fazer a desinfecção do equipamento, porque hoje a gente vê que nas propriedades, as máquinas acumulam muitos resíduos de aplicações. Então, isso aí acaba que vai interferir, muitas vezes, lá nos pós-emergentes, com fitotoxidez, danifica a lavoura do produtor, né? Muitas vezes você vai lá e instala uma ponta novinha, aqueles resíduos vai lá e tranca a ponta. Então, você queria uma ponta ali para sair 1 litro por minuto, está caindo 800 ml. Isso aí vai danificar a uniformidade de aplicação, né? E aí, após isso aí, a gente vai estar fazendo visitas nas fazendas, até 3 visitas. Nessas visitas a gente vai estar indo lá, avaliando o sistema, como é que está de resíduos, avaliando o alvo com papel hidrossensível. Então, a gente põe um papel hidrossensível no terço médio da cultura e no formato de aplicação dele, na prática mesmo, ele vem aplicando. E a gente pega esse papel hidrossensível e avalia o número de gotas. Ó, está chegando X gotas por centímetro quadrado, está pouco. Vamos melhorar isso aí? Como vamos melhorar? Vamos aplicar num horário melhor, vamos, muitas vezes até substituir as ponteiras de aplicação, né? A gente pode fazer esse trabalho. E sempre com o intuito de levar ganho de produtividade do produtor, né? A gente vê que hoje o pulverizador, estando calibrado, é uma máquina que vai trazer produtividade. Ô, Tiago, falando de performance, de resultado, tem alguns cases de sucesso de produtores que utilizaram a solução escudo que você possa contar aqui para a gente? Temos sim, Hugo. Temos produtores aí que começou com a gente lá em 2020 e tinham bombas de arrasto, um exemplo. E a gente monitorava as aplicações na região do Planalto Verde. E aí sempre o produtor tende a comparar o dele com o do vizinho, né? Então a gente ia na área dele, muitas vezes com a bomba de arrasto, a gente ia avaliar os terços médios e inferiores, estava melhor do que do vizinho dele, que estava com um autopropelido ali de 1.800.000, tinha acabado de comprar. Então, a gente vê que hoje a tecnologia de aplicação não é somente você comprar uma máquina nova, né? E sim você tem uma máquina bem calibrada, avaliar o alvo que está chegando. Temos, assim, cases também de sucesso na região da Paraúna, ali, produtores que, durante a safra, parava ali em torno de 96 vezes para abastecimento, a gente conseguiu reduzir isso aí para 70 e poucas vezes, né? Então, a gente vê que a máquina parando menos vezes para abastecer é menos tempo com o motor funcionando, né? E aí é mais tempo para ir trabalhar no campo com ela. Outra questão que a gente vê bastante é a eficiência de controle, né? Então, a gente vai avaliar alvos, a gente vê que está chegando mais gotas quando a máquina está bem calibrada. Isso aí vai proporcionar uma maior produtividade, maior controle, né? E, consequentemente, o resultado agronômico melhor na frente. Renan, Tiago, a gente já está chegando na reta final aqui do nosso programa Conexão Conceito e é o momento do recado final. Eu gostaria que vocês falassem, para quem percebe que está perdendo aí rendimento por falhas em aplicação, quais são os passos para transformar a gota em produtividade? Eu quero ouvir vocês dois. Vou começar aqui pelo Renan. Essa questão de técnica de aplicação vai bem ao encontro
Aquela história que o brasileiro, vamos pensar o seguinte, a gente prefere perder dinheiro do que gastar. O que é o primeiro passo? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. O primeiro passo é o nível de consciência. A gente atingir um nível de consciência que saiba, ó, a gente está perdendo, mas não está vendo que está perdendo. Um dos problemas da aplicação é que a maioria das perdas acontece de maneira oculta. Se você está vendo que está perdendo, é sinal que o boi já se foi com a corda faz tempo. Então, uniformidade da barra, ponta entupida, ponta desgastada. Vamos pensar o seguinte, outra coisa que não se enxerga é a mistura de produtos. Mas o primeiro passo, nível de consciência, é começar a implantar alguns processos na propriedade. E começando com o treinamento da equipe, treinamento do operador, treinamento do produtor que aplica, para ele saber e entender o que está acontecendo naquele processo. Para ele não somente não dirigir mais o pulverizador, mas sim se tornar um aplicador. Um aplicador que tem ciência do que está acontecendo. Tiago? Isso. Até assim, a gente, no passado, eu via muito o que acontecia. A fazenda estava tendo problema de aplicação, o consultor, a recomendação dele era o quê? Só, não, aumenta a vazão que resolve. Então, eu acho muito importante sempre consultar um especialista na área, porque muitas vezes ele vai te indicar vários pontos de melhoria, né? Alguns você vai conseguir melhorar, outros às vezes não. Mas, às vezes, se você conseguir reduzir essa perca aí, você está perdendo 50% da sua aplicação. Se você melhorar para perder só 10%, um exemplo, já vai ser um ganho excelente para a sua propriedade. E o especialista vai ajudar muito assim, essa questão, ó, vamos, além de achar os defeitos, um exemplo, uma água, uma máquina mal calibrada, interagir a questão do dono com o operador, chegar num consenso, ó, pessoal, o que vai ser as taxas de aplicação aqui, horários corretos, né? Tem muitas fazendas hoje, por problemas trabalhistas, não podem trabalhar fora dos horários comerciais, né? Uhum. Então, ok, vamos chegar no consenso, vai trabalhar só nesse horário, então vamos tomar determinadas decisões para ter uma melhor eficiência agronômica daquilo ali. Hugo, gostaria de falar mais uma coisa. O que tem que se evitar também, né? O primeiro passo é atingir esse nível de consciência, contratar um especialista para orientar, mas o que não fazer é ouvir o canto da sereia. Porque nessa área, sabe muito bem que tem cada pessoa que promete cada coisa para o produtor e isso acaba, ao invés de ajudar, atrapalhar. Atrapalha o trabalho do especialista que vai contribuir. Então, o pessoal chega no campo prometendo muita coisa em relação à vazão, à adjuvante, à ponto de pulverização, sem saber do resultado real. Por isso que contratando um especialista e tendo um programa de solução, por exemplo, vai te levar uma informação real e condizente com a tua realidade. É diferente eu ter um produtor lá do sul do Brasil e adaptar aqui para a região. Então, cada caso tem que ser estudado. Por isso que eu falo o seguinte, não cai no canto da sereia. Gente, esse é o momento, então, que nós deixamos os microfones aqui do Conexão Conceito abertos para que vocês possam fazer os agradecimentos finais. Boa, Hugo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse programa. Para mim, é uma alegria muito grande. Eu fico feliz de poder contribuir. Eu sei que esse tipo de conteúdo atinge bastante o produtor, que o nosso objetivo, de fato, é melhorar a qualidade da pulverização. E, como a gente conversou, tem que ser algo que tenha fundamento. Não é só falar assunto que não é aplicável, falar coisa que o produtor vai conseguir aplicar no campo. E assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço principalmente o Tiago também pelo convite de estar aqui participando desse programa. Eu também oriento o pessoal que tem Instagram a procurar no Instagram o @RenanAgrônomo e me seguir, que lá eu falo bastante sobre tecnologia de aplicação de forma aberta, sem ter nenhuma empresa patrocinando o que eu estou falando, então é algo bem transparente e um acesso bem fácil. Então aproveita que está assistindo esse vídeo, já abre o Instagram e me segue no @RenanAgrônomo. Ô Tiago, suas considerações finais aqui nesse segundo episódio do Conexão Conceito. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse segundo episódio e agradecer também ao Renan, que hoje é um expoente da tecnologia de aplicação atuando aqui no Brasil, na América do Sul, né? E pedir para vocês, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a solução Escudo, entrar no site do Grupo Conceito ou buscar informações com nossos consultores. E obrigado. Olha, mais uma vez, Renan, Tiago, obrigado por estar conosco aqui no segundo episódio do Conexão Conceito. Agora, a nossa gratidão maior vai a você, que consome o nosso conteúdo aqui do Conexão Conceito. E eu vou te fazer um pedido, tá?
não se esqueça de inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós publicamos aqui, inclusive os próximos episódios do Conexão Conceito. Também curta esse episódio e deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu feedback. O que você achou desse programa? Qual é a sua sugestão de pauta, de assunto, de convidado aqui para o Conexão Conceito? Diz pra gente. Eu, Hugo Ataide, fico por aqui, mas a gente se vê numa próxima edição do Conexão Conceito. Até lá!